Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos falar, é claro, sobre o jogo de ontem entre Vasco e Resende, a grande vitória do nosso Gigante da Colina, falar sobre tudo que aconteceu nessa partida, mas principalmente falar sobre ontem, a live do Levenciano que rolou. Eu tive acesso aí a uma entrevista exclusiva com o Levenciano, onde perguntei sobre o futuro do Alexandre Pássaro, caso o Leven fosse o presidente do clube, o que iria acontecer com o atual diretor de futebol do Vasco da Gama, e ele falou, e a gente vai mostrar, é claro, para vocês, e também disse sobre Carlos Leite, trouxe polêmica e falou que enquanto o Levenciano estiver sentado na cadeira da presidência do clube, o Carlos Leite não mandará em nada. Então, é claro, temos muitas novidades, vamos trazer tudo no vídeo de hoje. Mas antes, rapidinho, torcedor, eu vou pedir aqui para você que está chegando no vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, só para se inscrever aqui embaixo, rapidinho, e também assinar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E além disso, vou também pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado, o que você espera para essa temporada e também se você é a favor ou não de uma reviravolta na justiça colocando o Levenciano na presidência. Deixa a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Porque temos muitas notícias, muitas novidades no vídeo de hoje. E começar falando sobre o jogo de ontem, sobre a grande vitória do Vasco. É claro, volto a repetir, um adversário mais fraco, muito mais fraco do que o Vasco, totalmente limitado, mas vitória é vitória. Vitória do Vasco sempre deve ser comemorada, porém, infelizmente, um primeiro tempo muito ruim do Vasco, um primeiro tempo definitivamente desesperador de se preocupar o primeiro tempo do Vasco da Gama, porque se comportar dessa maneira que jogou o primeiro tempo contra o Resende durante toda a Série B e durante toda a Copa do Brasil, não sobe e não passa do Boa Vista. Então, definitivamente, é para se preocupar com o que aconteceu, porém, em contrário de tudo que rolou no primeiro tempo, o segundo tempo do Vasco foi perfeito, Vasco muito bem, chegando muito bem ao ataque, dominando totalmente o adversário, fazendo dois gols do Germancano, inclusive, com uma bela jogada, né, 2 passes em profundidade para o atacante, na cara do gol, sozinho, livre, para empurrar para a rede. Então, definitivamente a gente vê uma melhora aí no trabalho do Marcelo Cabo, vê que as coisas realmente vêm sendo feitas, uma esperança começa a surgir para o torcedor vascaíno, começa a pensar para frente, diferente da maneira que estava vendo no início da temporada, né? A gente via ali o futuro e pensava numa nuvem negra gigantesca sem nenhuma melhora. Porém, acredito que agora, com essas classificações, o Vasco aí com essas contratações, com a melhora no padrão técnico e tático e também contra a vitória sobre o Flamengo, né? O vascaíno começa a pensar com um pouquinho mais de esperança. Ainda é muito preocupante a situação do nosso clube. A dívida batendo 700 milhões de reais, o Vasco com 2 meses de salários atrasados, diversas situações extracampo que preocupam o torcedor. Mas com relação ao futebol, ao acesso para a primeira divisão, a uma possível busca aí por uma semifinal, final da Copa do Brasil, começa a ser olhada de uma maneira totalmente diferente, mais clara e de certa forma aí acalmando e tranquilizando o torcedor. Porém, tem algumas situações que ainda precisam mudar. E eu falo aqui sobre pontos positivos e negativos com relação ao jogo de ontem. Primeiro, com relação a um ponto específico negativo, que é a arbitragem. O que aconteceu ontem no jogo entre Vasco e Resende foi um tremendo de um absurdo que não pode mais acontecer. Essa atual diretoria do Jorge Salgado não deve permitir as coisas que vem acontecendo com relação à arbitragem nos jogos do Vasco da Gama. Ano passado foi um tremendo de um absurdo. Tudo que aconteceu nos jogos do Vasco foi aquela tremenda vergonha no jogo contra o Internacional e diversos outros que a gente viu que realmente o Vasco foi muito prejudicado. E para terminar com essa bagunça toda que vem ocorrendo, até mesmo no Campeonato Carioca, o Vasco está sendo, aliás, prejudicado. Tá passando aí a foto para vocês do lance, né? O zagueiro do Resende colocando a mão dentro da bola, impedindo que o Germancano fizesse o gol do Vasco, o juiz na frente do zagueiro e nada foi marcado. Então alguma coisa tem que ser feita, algum partido essa diretoria tem que tomar, porque definitivamente ficar jogando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mais uma vez com erros de arbitragem, o Vasco sendo totalmente prejudicado, o torcedor vascaíno não vai aguentar. E se uma atitude da direção
não for tomada, definitivamente irá ficar muito complicado. Porém, esse foi o ponto negativo e, é claro, temos, né, aliás, pontos positivos para falar. E são dois para mim, de dois jogadores. Primeiro, do Caio Eduardo, um jogador que entrou no segundo tempo muito bem, ele que foi pedido, né, do Marcelo Cabo para treinar com o elenco durante esses dias, se destacou nos treinamentos e teve essa oportunidade no jogo e quando entrou, jogou muito bem. Trouxe ali algumas vezes a responsabilidade, colocou um fogo, né, durante a partida e, é claro, alegrou o torcedor, trouxe expectativas e pode ser um garoto crescendo, ajudando muito o Vasco para essa próxima temporada. E também com relação ao Léo Jabá, o Vasco, volta a repetir, fez um péssimo primeiro tempo e o Léo Jabá acompanhou o time porque também fez um péssimo primeiro tempo, porém no segundo tempo o Vasco melhorou e o Léo Jabá também melhorou, foi muito mais produtivo no campo, ele mudou de lado, né, passou a jogar pelo lado direito no segundo tempo e mudou totalmente, jogou bem, partiu para cima, inclusive deu assistência para o Germancano, um jogador que veio do Alexandre Pássaro e uma contratação que pode render muitos frutos ao Vasco para essa próxima temporada. Antes de falar sobre o Levenciano, sobre Alexandre Pássaro, Carlos Leite, eu gostaria de falar rapidinho aqui sobre o Marcelo Cabo, uma coisa que me chamou muito a atenção aí das falas do treinador durante a parada técnica do primeiro tempo. Ele virou para os jogadores e falou o seguinte: se vocês continuarem jogando dessa maneira, trotando, tá parecendo pelada de casados e solteiros no dia 31 de dezembro. Vocês não irão arranjar nada. Ou seja, é disso que o torcedor vascaíno quer, é disso que o torcedor vascaíno precisa. De um treinador que realmente demonstre para os jogadores o que é Vasco, o que é ser Vasco, e que contra esses adversários, principalmente menores, mas também os grandes, o Vasco tem que jogar como o Vasco da Gama, com raça, com vontade, com correria, partindo para cima e dominando o jogo. E foi isso que o Marcelo Cabo quis transmitir através dessa frase. Muito importante o que ele falou, muito importante ver que o trabalho dele vem sendo feito com grande conclusão, vem sendo feito com grande produtividade. A gente vê esperança, volto a repetir, um Vasco novo está se formando com o Marcelo Cabo e aí o torcedor espera, né, que daqui para frente coisas boas possam surgir com esse novo treinador, inclusive ele que está invicto ainda, teve 11 jogos, 6 empates e 5 vitórias. Mas é claro, se não tivesse o Alexandre Pássaro, volto a repetir, para ajudar com os seus reforços, com as suas contratações, nada seria. E muitas pessoas aí ficam se perguntando por que eu faço tanta questão de falar do Alexandre Pássaro durante meus vídeos. Porque é uma pessoa que chegou no meio do problema que ele chegou com relação a caos político, chegar sem nenhum fundo de investimento, sem nenhum recurso financeiro, com 4 meses de salários atrasados e conseguir trazer jogadores de qualidade para o Vasco da Gama não é uma tarefa fácil. Falo mais, é uma tarefa impossível que o Alexandre Pássaro está fazendo milagre aí dentro do clube para fazer tudo o que ele vem fazendo dentro do Vasco da Gama. Então, é um trabalho que tem que ser sim parabenizado, é um trabalho que tem que ser aplaudido e é por isso que eu faço questão dos meus vídeos de vir e falar do trabalho que o Alexandre Pássaro tem feito e por isso também que eu fiz a pergunta ao Levenciano sobre o próprio atual diretor de futebol do Vasco da Gama. E segundo notícias, ele aí na volta, né, do intervalo entre Vasco e Resende, ele lá no vestiário, a câmera da Ferdi flagrou o Alexandre Pássaro incentivando e cobrando intensidade e força aos jogadores do Vasco. Ou seja, além de desempenhar um ótimo trabalho fora das 4 linhas, agora também está começando a desempenhar ele dentro de campo. Então, um ótimo trabalho, trouxe o Zeca, trouxe o Morato, trouxe o Léo Jabá, trouxe o Vanderlei, está fazendo um bom trabalho, com poucos recursos, volta a falar. O Vasco não tem recurso, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco é um clube que estava há 4 meses com salários atrasados e o Alexandre Pássaro ainda assim está conseguindo trazer jogadores, então é um trabalho que tem que ser aplaudido. E por conta disso, é claro, eu fiz a pergunta ontem ao Levenciano, para quem não sabe, ontem teve um encontro de youtubers aí, né, lá no escritório do Leven, ele que tem um andar na Barra da Tijuca, somente das coisas de trabalho dele, ele chamou lá, né, os criadores de conteúdo para mostrar o projeto dele, o projeto Somamos, mostrou para nós as cartas de intenção dos empréstimos milionários que ele tinha, que realmente foi comprovado ali através de conversas, demonstrou ali também as conversas com jogadores que iriam vir assinar com o Vasco da Gama. Não podemos falar quais são esses jogadores, mas já havia sim algumas conversas, também com
patrocinadores. Não podemos também revelar quais são esses nomes, mas muitas coisas que de certa forma encantam o torcedor. Isso é fato. O torcedor vascaíno, independente daqueles que apoiaram ou não, uns ficam encantados e outros duvidam, porque é um mundo que o torcedor vascaíno não estava acostumado e também ainda não acredita que pode acontecer dentro do nosso clube. Porém, além de conhecer mais a fundo o projeto que poderia vir a ser do Vasco da Gama, ou poderá ainda, caso ocorra uma reviravolta na justiça, ele abriu espaço para perguntas. E é claro, eu fiz a pergunta. E a pergunta que eu fiz a ele foi a da seguinte: caso ele entrasse no Vasco, caso ocorresse uma reviravolta na justiça, que pode ocorrer sim, deixando bem claro, ainda tem um processo rolando na justiça, que caso corra ao Supremo Tribunal de Justiça, pode ocorrer uma reviravolta do Vasco da Gama. Muitas pessoas apoiam, outras não. Temos que ser totalmente respeitados aí, porque além de partido A, B, C ou D, todos nós somos vascaínos e o respeito tem que prevalecer independente de lado político. Então é isso que eu sempre venho focando no canal. Você é Vasco, você não é leve, você não é salgado. Você é vascaíno. Então ontem estivemos lá, e eu perguntei para ele, caso ocorresse essa reviravolta, se ali a ação fosse ao Supremo Tribunal de Justiça, e colocasse o Levenciano na presidência, o que ele iria fazer com o Alexandre Pássaro, que vem tendo um bom trabalho dentro do clube, vem mostrando mudanças, evidenciando que definitivamente um Vasco novo, pelo menos a partir dele, estará por vir, e o que ele iria fazer caso sentasse na cadeira nesse cargo de diretor de futebol do clube. E ele me respondeu, falou sobre o Alexandre Pássaro e sobrou até mesmo por Carlos Leite. Detonou, falou o que tinha que ser falado e demonstrou que se ele entrar dentro do Vasco da Gama, o Carlos Leite não terá voz de comando alguma. Então, sem muita enrolação, dá uma olhadinha aí na entrevista, nessa pergunta que eu fiz a quem sabe, o futuro presidente do Vasco da Gama, e tire as suas próprias conclusões com tudo o que aconteceu lá ontem, na sabatina do Levenciano. Fala, Leven, boa tarde. Eu ia fazer uma pergunta semelhante à que ele fez, mas eu vou mais direto ao ponto e aproveito também para fazer outra. O Vasco não tinha, nesses últimos anos, pessoas qualificadas para gerir o futebol. E, de certa forma, o nosso atual diretor executivo tem surpreendido positivamente o torcedor, que é o Alexandre Pássaro. Você tem um grupo, você tem uma equipe que iria chegar no Vasco e comandar, principalmente, essa parte do futebol. Ele falou aqui agora, mas acredito que eu vou mais direto ao ponto. Você chegando no Vasco, ocorrendo essa reviravolta judicial, você teria alguma definição para esse cargo, diretor executivo, no caso, o Alexandre Pássaro permaneceria dentro do clube? E também, já que você respondeu algo semelhante agora, de certa forma foi o que você falou no início. Vulgarmente o sarrafo do Vasco aumentou. Mesmo se você não entrar dentro do clube, agora as pessoas que estão dentro do Vasco vão ter comportamentos totalmente diferentes com relação ao futuro, por tudo que você mostrou. Mas eu queria saber se durante esse momento que você esteve dentro ou fora do Vasco, se você se arrepende de alguma coisa que você fez, se você pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa. E obrigado também por tudo. Também gostaria de passar uma mensagem, Eu tenho apenas 20 anos e eu represento uma boa parte da torcida vascaína que não viu o título. O único título que eu vi foi da Copa do Brasil, 2011, era muito pequeno. Então, se é difícil para o pessoal mais velho, ser vascaíno, que se acostumou com o Vasco grande, com o Vasco forte, acredito que para mim, para o seu filho, para o filho do Valente, que participou da live, é mais difícil ainda que a gente não viu esse Vasco. Então eu queria já também agradecer por tudo que você tem feito e por dar essa esperança para essa pequena parte da torcida vascaína. Olha, assim, aparentemente parece ser um rapaz que faz um bom trabalho. A gente tem conosco lá opções, pessoas que são gabaritados, como Rodrigo Caetano, como Luiz Felipe Ximenes, como o Assis e como o Seedorf. Então a gente tem que ver se é possível. Nós vamos analisar. Se for uma pessoa independente, autônoma, capacitada como parece ser, tem espaço no Vasco. Talvez dentro de uma gradação hierárquica um pouco menor do que talvez tenha hoje em função dos outros medalhões que a gente pode ter juntos. Mas tem espaço. Tem espaço para todos que agregarem. O nome do projeto é Somar.
Agora, se for, de alguma maneira, empregado do Carlos Leite, está fora. Ele e o Carlos Leite e qualquer um que seja empregado do Carlos Leite. Carlos Leite não manda mais no Vasco o dia que eu entrar lá. Então foi isso, rapaziada, que vocês viram. Definitivamente é importante sim ter esses posicionamentos, é importante sim não deixar esse espaço que está dentro do nosso clube, onde o empresário, segundo notícias, segundo fontes e informações, manda e desmanda, e através do que a gente tem visto, infelizmente parece mesmo que isso ocorre dentro do Vasco da Gama, em pleno século XXI, né? É muito triste, então é importante ter uma pessoa com pulso e com peito, da maneira que o Levenciano falou, demonstrando que se ele entrar na presidência do clube, quem terá vez e quem estará com a caneta e quem mandará no clube não será mais nenhum tipo de empresário, nem A, B, C ou D. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, muitas coisas aconteceram, é claro, ontem lá tivemos muitas outras perguntas, hoje tenho certeza que diversos canais vão mostrar para vocês aí também o que aconteceram. Volto a repetir, vimos a carta de intenção, vimos os patrocínios que poderiam pintar no clube, vimos os jogadores que poderiam chegar e diversas outras coisas que encantam o torcedor. Porém, infelizmente, temos aí um atual presidente que é o Jorge Salgado, infelizmente, temos aí uma diretoria e também, felizmente, temos que torcer para o Vasco da Gama. Volto a repetir, eu sou Vasco, independente de lado A, lado B ou lado C, eu vou sempre torcer para que o meu Vasco entre em campo e ganhe a partida. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe o seu vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.